como que era a computação na época, né? Você não tinha ainda a computação desktop, né? Era caríssimo. Né? Então você tinha um terminal, que eram chamados de dumb terminals, que era essencialmente um RS-232, uma conexão serial, e umas letrinhas verdes, né? E era isso que você usava. E aí, num novo arrobo criativo, a gente resolveu com a Edisa daí era muito integrado, né? com a URGS, com a Edisa. A gente já tinha conseguido 89, eu já estava com 29 e o preço já tinha uns 33, 34. A gente já tinha uma faminha e aí a gente convenceu a Edisa a desenvolver um hardware novo que era uma conexão serial, mas era um terminal bitmapped com 16 tons de cinza, com 1 mega de memória. Que era, os terminais tinham 32K de memória, 64K era o chique, era colorido. Você podia ter um A em verde, um A em vermelho, um A em amarelo. Você podia colorir o seu... Mas era sempre o mesmo fonte, né? Vamos lembrar que... Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture, dessa vez com o Marcelo Lacerda. Marcelo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por me convidar. Dani, mais uma vez, obrigado pela parceria. Bom, então Marcelo, conta pra gente, como saiu lá de engenheiro para tantos exits em tantas coisas diferentes? Legal. Talvez, assim, para subsidiar um pouquinho mais como saiu de engenheiro, talvez deva começar um pouquinho antes, né? Eu sou do início dos anos 60, mais precisamente de 1960, e sou filho de um piloto da aeronáutica que também era engenheiro. Quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai foi eu nasci no Rio Grande do Sul, né, mas eu não sou puro sangue. Uma primeira confissão aqui. O meu pai é de Barretos. Foi lá servir na base aérea e achou uma gaúcha e casou e teve 3 filhos com ela. Quando eu tinha 2 anos, eu já vim morar aqui em São José dos Campos, que tem uma área da aeronáutica ali. Ele foi estudar engenharia na faculdade ali da aeronáutica do ITA. Então eu já nasci e cresci nesse meio de exatas, vamos dizer assim, né? Eu me lembro que com muito cedo, com acho que 10 anos, eu já tinha muito interesse por eletrônica, né? E por eletrônica mais área de hardware, e por aviação, obviamente, porque meu pai tinha trabalhado em alguns projetos importantes aí já, e a minha mãe, que era uma jornalista, na verdade, não era de exatas, mas também era uma pessoa que tinha uma veia um pouco intelectual, né? Uma brincadeira que eu sou filho de 2 intelectuais que não ganharam um centavo na vida. Os dois funcionários, os dois tinham 2 títulos universitários, mas o primeiro carro 0 km do meu pai ele comprou com mais de 50 anos, em 50 prestações, não sei quantas prestações. Então esse tipo de família, e muito cedo eu me interessei, né, por eletrônica, e aí entrei na engenharia elétrica lá da Federal lá do Rio Grande do Sul e ciência da computação. E então, assim, a origem, na verdade, eu nunca pensei em fazer outra coisa, né, que não fosse a área de computação. Já cedo na faculdade me interessou, porque quando o primeiro ano da faculdade já peguei um estágio de uma companhia que desenvolvia hacks, né, esses armários. Na época se chamava teleprocessamento. Então eu comecei fazendo fiação de modems, né, e a comutação era por jacks, né, era por plugs para bancos. Então os bancos na época eles recolhiam o movimento diário, você ia plugando, né, cidade por cidade do interior, e você através dos modems mandava. Então eu me lembro que a primeira vez que eu vi um modem de 4.800 bauds, né, chamava na época,
Vocês nem sabem o que é isso. Nossa. Hoje é BPS, mas o título original é BAUDS. BODS. Então, que era a terminologia de transferência de dados. 4800 para mim era uma coisa milagrosa. A gente trabalhava com modem de 1200, né? BPS, 1200 Bits por segundo. bits por segundo. É 1K. É, 1K por segundo. Não, só para o pessoal ter noção. 1K por segundo. Você pensar hoje num 5G que pode chegar a 1 giga, né? A gente está falando de um incremento de 1 milhão, né? Mas enfim, então, puxa meninos, eu sempre estive nesse meio, né? Desde do início, né? Eu era pequenininho, mas eu vi um dos voos inaugurais do Bandeirante, que foi o primeiro avião da Embraer, morando no CTA, morando em São José dos Campos. Então, aproveitando, me esqueci da pergunta. Mas assim, eu tenho uma origem que é essa origem já nesse meio de tecnologia. E aí na faculdade você conseguiu esse estágio e depois saiu da faculdade, você começou como... Não, quando eu estava no terceiro ano da engenharia, eu fui contratado para trabalhar numa empresa que desenvolvia computadores, chamada Ediza. Né? Essa época tinha uma lei no Brasil que chamava reserva de mercado, né? E a reserva de mercado essencialmente era uma barreira de importação para uma determinada classe de computadores, não eram mainframes e não eram computadores muito pequenos. Na verdade não existiam micros ainda, né? O micro ainda ia surgir. Então eram computadores departamentais chamados... computadores departamentais, eram sistemas operacionais proprietários. E essa lei, ela deu outorgas para 6 ou 7 fábricas no Brasil. Essas outorgas foram regionalmente, politicamente distribuídas. Então você tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Cobra, você tinha a CID, que era, acho no Paraná, a Ediza era no Rio Grande do Sul. Então, esse foi um investimento do Badesul com o grupo IOSP. E começaram a trabalhar em computadores cuja origem, a tecnologia era da Fujitsu, japonesa, né? Então, eram computadores que eram essencialmente microcontroladores e você programava no nível de firmware. Sim. E aí eu fui contratado para trabalhar nos primeiros projetos com micro, que era um sistema CP/M. Alguém sabe o que é CP/M? O Gary Kindle foi o sujeito que acusou o Bill Gates de ter roubado o código dele no surgimento de um sistema operacional chamado DOS, que foi licenciado para a IBM. E não vou contar essa história porque já nem me lembro, mas faz muito tempo. Me contar denuncia muita idade. O Gary Kindle foi o primeiro sistema operacional, chamava CP/M. Vocês nunca ouviram falar disso? Eu não. Tá. O CP/M e o MPM são os precursores do DOS. É bem no começo dos 80, né? Porque 1981. Então, 80, o DOS é 82, se não me engano. 80, 81. O DOS surge com o IBM PC, né? Eu não me lembro agora quando foi o IBM PC, mas é um pouco depois. Mas então eu fui trabalhar na Ediza em 81, eu tinha 21 anos. Eu estava no terceiro ano da elétrica, da engenharia elétrica. Eu tinha feito uma placa de hardware com um processador 8085 que na faculdade ficou meio famosinha, não tinha nada demais. Mas na época, até os próprios professores de eletrônica, eles eram ainda muito analógicos, né? Então, a parte digital, isso é uma das grandes ironias, né? Porque com um colega engenheiro aqui, o analógico é uma ordem de grandeza mais complexa que o digital, né? O digital é muito mais simples. Mas na época as pessoas não sabiam disso. Então, meus próprios professores ficaram meio surpresos. Nossa, pô, eu fiz o hardware, né? Eu fiz um monitorzinho, um programa monitor. Um firmwarezinho para aquele hardware.
A Edisa me contratou, me deu o cargo de engenheiro. E aí eu deixei meu estágio, né? Eu tinha 21 anos. E fui trabalhar na Edisa. Então foi assim que eu comecei. Aí foi quando a Edisa tinha feito um hardware que rodava o CPM, esse programa original da Digital Research, que era uma companhia, não era Silicon Valley, mas na Baía de Monte Rei, é bem perto. E aí eu desenvolvi, eu com um time, né, nós éramos 3, a gente desenvolveu um protocolo de comunicação de dados, na época, para o sistema bancário da Edisa, né? A gente fez o primeiro sistema bancário, vamos dizer, com uma arquitetura estrela, mas ele era um sistema de largo alcance. Você tinha servidores, você tinha... e na época, eu me lembro, né, isso agora, assim, os engenheiros mais velhos que ouvirem aqui o podcast da Vendi vão dar risada, mas assim, a gente lia os livros técnicos de computação de comunicação de dados, tinha um que era tipo uma bíblia, e dali a gente extraía uma arquitetura básica e escrevia o software. Então era uma coisa esquisitésima, assim, porque era puramente aplicação acadêmica, né, do que você lia. E aí a gente fez esse protocolo, funcionou muito bem, que era um protocolo tipo Paul Select, que obviamente foi batizado de Edisa Paul Select. Funcionou muito bem. E aí na Edisa eu fiquei 3 anos, fiquei até 1984 trabalhando nesse projeto. E aí depois da Edisa? Depois da Edisa, em 84, eu fui convidado por um sujeito maluco para trabalhar num projeto de aviação. Era um subsistema de um avião que a Embraer estava desenvolvendo com a Itália, chamado MX. Né? E como eu já tinha uma origem, vamos dizer, meio aeronáutica, né? Por causa do meu pai. O meu pai tinha feito a implantação de ILS, ele foi... uma época, lá em 1972, ele passou alguns meses nos Estados Unidos e foi uma das primeiras implantações de ILS no Brasil, né? De sistema de aproximação por instrumento. E já usava alguma coisa assim de aviônica, né? Mas assim, quando eu fui entrevistado para esse projeto, eu fiquei maluco. Falei, nossa, eu nasci para fazer esse troço. Que negócio fantástico, né? E eu já era um sujeito velho, já tinha 24 anos. ou quase. Sênior. Eu acho que eu tinha 23 para 24. E super experiente, era uma das pessoas mais experientes do meu círculo, não tinha ninguém. E eu falei, não, isso aqui E o projeto foi um super desastre no início, porque não tinha ninguém, né? E era... Politicamente, era um consórcio, né, que eram 3 companhias. Era a Embraer, a Aermac e a Air Italia. Eram companhias a Air Italia era semi-estatal, a Embraer era semi-estatal. A Aermac era privada, mas enfim, era um consórcio para fazer um caça subsônico, que chama MX, né? Está em operação até hoje, tanto no Brasil quanto na Europa. E o governo brasileiro falou, não, mas tem algum aviônico tem que ser desenvolvido no Brasil. E aí quem ganhou essa concorrência, entre aspas, foi uma companhia gaúcha chamada Aeroeletrônica. Tinha um grupo lá chamado Aeromote, que já fazia vários subsistemas eletrônicos, mas não computacionais. E eles, na verdade, eu não me lembro direito como eles me acessaram, mas eu era um garotão lá da Edisa, estava... no meio de vários professores, né? A Edisa era super interessante, porque eu ao mesmo tempo, eu era part-time auxiliar de pesquisa no pós da URGS, fazia graduação e trabalhava na Edisa. Eram sempre as mesmas pessoas, né? Entre os professores, os chefes na Edisa. Aí o chapéu. Então, na verdade era caótico, porque a gente fazia o tempo todo a mesma coisa, se estivesse na universidade ou não. Mas aí essa era uma empresa muito pouco conhecida, e o projeto era confidencial, mas eu fiquei encantado e fui.
E aí comecei em 84, em 85 eu virei gerente do projeto. Aí montei a equipe, eu fui essencialmente o primeiro de computação, né? E foi um super pesadelo. O hardware era subdimensionado, mas aí como os chips eles tinham que ter eram todos eles com licenciamento militar, né? Você tem curvas de temperatura e variação de pressão e temperatura, então as pastilhas elas são cerâmicas, né? O encapsulamento delas não é plástico. Então não tinha como mudar e a gente conseguiu fazer funcionar, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente entrou num rig de ensaio, as lentes, porque esse foi o subsistema de reconhecimento, né? O avião é uma rede local que tem um processador, na época era uma coisa mega sofisticada, chamado LISA, que era o LISA era da Lockheed, eu acho, era americano, né? Que era um sistema de navegação inercial, né? Hoje, o que custa hoje, que eu sei, porque eu conheço o fabricante, 23 centavos o acelerômetro, o giro. Né? Esse meu celular acho que tem 11 ou 12 ou 14 desses giros. Na época, um giro desse custava $1 milhão. E essencialmente, o sistema de navegação inercial é um modelo matemático de integração, né? Em que você calcula todos os micromovimentos, né? E aí você define uma trajetória. Você pode estar numa câmera escura, você sabe exatamente onde você está. Não era GPS, não. Era matemática raiz. Assim. Mas eu me lembro que a primeira vez que a gente foi fazer um teste, no rig de teste, quando os engenheiros da ZEISS, que era a fornecedora das câmeras, né? Isso era pallets, na verdade uma bandeja que você bota na barriga do avião, né? Sim. E tinham três pallets diferentes para diferentes tipos de missão. Tinha missão de baixa altitude, E essencialmente o que a gente tinha que fazer era fazer um lock no target, e o avião faz o que ele quiser, a gente tinha que ficar locked no target. Né? Isso é um ciclo de processo de 20 milissegundos, onde você recebia do sistema de navegação inercial os dados e você mantinha as câmeras, né? Mas tudo isso, porque eu não sei porque eu estou contando. Tudo isso para contar que quando a gente entrou a primeira vez no rig de teste, e todos os caras das AIS, todos os engenheiros alemães, todos eram cabelo branco, todos. Que nem eu queria ver. Eles olharam para aqueles moleques. As câmeras uma custava $500 mil, na época era dinheiro. Outra custava $800 mil. Olharam e falaram, e aqui, o que está acontecendo? Né? Que azar que a gente deu, né? vindo parar nesse projeto. No final funcionou e foi super divertido. Né? Intelectualmente foi quase enlouquecedor, né? Porque tinham problemas insolúveis nesse ciclo de processo de 20 milissegundos, a gente não conseguia calcular. Teve um momento que o cara que me contratou, ele era meio genial, ele era um engenheiro tinha se formado no início dos anos 60. E ele era um dos caras originais que tinha ido para Puna atrás do Rajneesh. Ele foi um dos caras que veio fazer Rajneesh Pura no Oregon. Ele fez o rig elétrico, esse chamado. Eu não sei o que é. Do Osho. Do documentário no Netflix. Daniel, não se preocupe, não é importante. Não é importante. Quando eu ouço o Osho do documentário do Netflix, eu já entro em choque. Como eu li os livros do Rajneesh, eu penso, nossa, a função de referência hoje é um documentário da Netflix. Mas vamos em frente. Então, esse é o contexto. E aí tá vendo? Eu estou sendo um pouco objetivo, né? E aí acho que a gente pode voltar para o projeto da aeroeletrônica durou até 87. Até 87. 87, daí eu estava voltando para o Brasil e aí tinha feito uma poupança multimilionária. Na época, eu acho que eu tinha economizado $50 mil. Que é um apartamento.
imagino, equivalente a Eu não sei se era um apartamento, mas para mim era uma quantidade incompreensível de dinheiro. Né? Eu tinha 27 anos, né? E foi aí que a gente começou, aí eu tinha esse amigão, né, que é o Sérgio Preto, que ainda estava na Ediz. Eu entrei muito novo na Ediza, né? E a primeira leva desses meninos que tinham se formado com 24 anos, 23, 24, 25 anos, como o Sérgio Preto. O Sérgio Preto é 5 anos mais velho que eu. Então eu era novinho entre eles, né? Mas a minha saída também foi polêmica, porque, eu não estava formado, mas eu tinha um cargo de engenheiro. Mas o Sérgio Preto sempre me apoiou muito. E aí a gente resolveu começar então a Nutec. Você com 27 eu saí, e ele 32. Ele devia ter 31, 32. Eu já tinha 27, foi final de 87. E o que te picou para empreender? Porque a tua família, imagino, talvez tenha até aversão de risco para ter negócios, né? Pelo que você contou. Não, assim, eu não diria aversão, né? A minha família é uma família meio complicada. O meu pai, na época, nem se sabia, mas ele tinha episódios de bipolaridade severa. Era absolutamente brilhante, era um sujeito muito culto, muito brilhante. Mas como pai muito difícil, assim, né? Com episódios de violência. Sim. Talvez ele tivesse alguma coisa de empreendedor, eu não sei dizer. Sim. Né? O pai dele, que ele conheceu muito pouco, ele não conheceu nenhum parente do pai dele. O pai dele, o Carlos Lacerda, chamava Carlos, ele trazia gado no início do século XX de Mato Grosso, de Goiás, Mato Grosso, para São Paulo. Aventura. E meu pai chegou a fazer essas viagens, né? Sim. E ele teve imagino que foi um infarto quando meu pai tinha 15 anos, eles estavam saindo para buscar gado. Então tinha tido uma história muito difícil, história de vida muito difícil. Para poder se sustentar, ele fez o tiro de guerra na época. Sim. E aí acabou na aeronáutica. Mas super inteligente, né? Então ali ele foi muito bem. Mas eu acho que ele tinha, talvez tivesse um espírito empreendedor. Ele, na aeronáutica ele se aposentou como tenente-coronel. Porque também ele não era muito político, né? Então ele tinha... E você, nessas épocas de Ediza e Aeroeletrônica, você tinha uma vontade de empreender já sempre ali atrás de você? Ou foi crescendo? Eu tinha, assim... eu não sei explicar muito isso, mas assim, a própria placa que eu tinha feito de hardware no meu estágio, eu queria usar reed switches, né? Relézinhos para fazer comutação em estado sólido para não ter mais aqueles jacks, né? Eu acho que isso já era, né? Uma tentativa de expressão, né? Sim. Mas veio de você, acho que esse é o... Eu acho que sim, né? Uma coisa que eu acho super interessante, agora já, né? Eu sou 20 anos mais velho que você, 19 para ser exato. Então, mas uma coisa que me interessa muito, essa companhia dos Estados Unidos, lá de Los Angeles, eu fundei ela essencialmente interessado no que eu acho que é uma nova liga de empreendedores, esquece, uma nova liga, não é empreendedores, eu quero usar outra palavra. Eu acho que eu consigo ver hoje os creative technologies, que é uma subespécie do reino animal que agora eu estou estudando com microscópio, né? Então você tem, como em qualquer setor de atividade, imagino que em medicina, em arquitetura, em jornalismo, né? E eu pensando em vocês, certamente vocês fazem parte
dessa subespécie, que são tecnologistas criativos. Né? Então você tem uma sobreposição de tendências, né? Porque você pode ser um criativo, nunca estudar tecnologia, mas assim, o contrário também é verdadeiro. Você pode ser um tecnologista, né? Nem todos os nerds são boring por essência, né? Por natureza. E a companhia, a Magnopus, lá dos Estados Unidos, eu comecei quando eu conheci 2 caras que eu falei, isso aqui é a essência do tecnologista criativo. E a partir daí que surgiu a ideia da companhia. Então daí você acha que você foi talvez um dos primeiros aqui? Eu acho que eu sou um tecnologista criativo, sim, tá? Mas acho que eles existem desde sempre, né? Sim. Não, mas o que Nos últimos 80 mil anos, né, depois da invenção da linguagem, deve ter tido vários. Mas só no termo que a gente usa bem aqui, digital, ou de tecnologia digital, essa versão pós anos 80 aí, efetivamente, que a gente usa agora já como tecnologia, você, que ou não, foi um dos primeiros, né? Isso de... Não, eu acho que eu sou, né? Não sei se sou um dos primeiros, mas assim, se você pensar na época que eu fui, eu acho que talvez o ponto essencial que talvez ele esteja meio tangente, trazendo ele para a mesa. Sim. O ponto essencial é que hoje existem condições de você desenvolver tecnologistas criativos, condições plenas, eu diria. Sim. Né? E naquela época era tudo errado. Não tinha pé nem cabeça. Né? Tanto que, assim, a família, quando eu resolvi sair do emprego estável, né, que era eletrônica, né, puxa, eu ganhava super bem. Eu não me lembro quanto é, mas na época, né, e os caras muito melhores que eu. A Edisa tinha um time de desenvolvimento de quase 200 pessoas. E tinham caras lá que eram extraordinários. O Bordini, o Mozart, o Rolf, que era meu chefe, o Rolf Harms-Heinrich. Os caras eram... Eu acho assim, tipo, beiravam genialidade, né? Eu nunca fui dessa liga, né? Sobretudo em raciocínio abstrato, né? Em matemática. Sim. O meu próprio chefe, que era esse, o Ronald Eagle, que tinha ido para Puna no final dos anos 60, o maior problema que a gente tinha, ele resolveu quando ele falou... Ele não trabalhava, né? Ele ficava lá na sala dele, enfim. Um dia eu fui lá e... se você pegava ele num dia errado, que ele estava meio entediado, então ele achava o fim da picada você interromper as meditações dele. Mas aí ele disse assim, por que você não tabela? Tabela todos os senos e cossenos, eu boto uma memória chaveada em EPROM, e daí você não precisa calcular, e daí essas suas equações... ele resolveu em 3 minutos um troço que eu estava trabalhando 6 meses, né? Aumentou um pouco o peso da unidade, né? Que ia no pallet, mas no painel de comando não mudou nada. Então eu acho que essas figuras sempre existiram, né? Sim. Eu acho que os caras daqui inventaram a máquina a vapor, deve ter sido isso. Né? Sim. Eu queria voltar na era eletrônica, você com 27 anos, $50 mil, achando muito. Que você tinha? Qual que era a sua ideia quando vocês pensaram em fundar a Nutec? Então, eu tinha desenvolvido nas madrugadas, porque uma parte do time ficava na Itália, outra parte na Embraer em São José dos Campos e uma parte no Rio Grande do Sul. Né? Nós estamos falando, gente, de um time que começou comigo, que depois evoluiu para 3 pessoas, depois para 7, nunca passou de 11. Não estamos falando de 70 engenheiros de software com... Né?
Mas assim, o que a gente tinha de equipamento era ridículo, tá? Porque os caras decolavam de Houston e desciam em Porto Alegre com um cargueiro da aeronáutica, turbo-hélice, e não existia alfândega, né? A gente recebia equipamento, era uma coisa... tinha emulador de um 68000, coisa que da Motorola, um processador de 16 bits, coisa que ninguém tinha, eu tinha. Bom, mas voltando aqui, durante o projeto eu tinha desenvolvido um sisteminha de correio eletrônico usando o UUCP do Unix. Eu trabalhava nessa parte de configuração de projeto em Unix, né? A gente usava Assembler e C, a maior parte do sistema embarcado era Assembler. Mas a gente tinha desenvolvido esse sistema de correio eletrônico e uma parte das ideias, mas usava UCP, né? Já usava TCP/IP, uma parte das ideias tinha vindo do Sérgio Preto. E a gente disse, pô, esse troço está pronto, vamos acoplar um editor de texto, né? Meio tipo WordStar, que na época era o Mega Blaster do CPM. Só estou falando coisa que ninguém conhece, é muito bom isso. É um momento vingativo. Né? O pessoal que está ouvindo vai estar googando, assim, daqui a pouco a gente entender, vai... Mas eu aposto que o Sérgio Preto vai amar isso. E a gente resolveu lançar esse diabo desse correio eletrônico acoplado num editor de texto, que virou um processador de texto bem legal. E a gente achou que era só produtizar, escrever os manuais e acoplar as coisas, ia levar 1 ano. Levou 1 ano e meio. Nesse ano e meio, se foi $50 mil meu, do outro, do Sérgio Preto. Vendi carro, né? Aí começou. Não, show de horror total. Não, literalmente quebramos, né? Eu andava de ônibus, eu tinha já 50 programadores, mas eu andava de ônibus até o serviço. Tudo isso em Porto Alegre. Só que quando a gente lançou, o negócio funcionava, porque a Edisa, lá pelas tantas, começou a fazer bundling desse chamava N-Office, da Nutec, né? Chamava Nutec a empresa. E Nutec, ZAS e Terra, é o mesmo CNPJ, foi mudando de nome. Mas é a mesma firma. Mesma firma. Chamava Nutec, depois Nutecnet, depois ZAS, depois Terra. É o mesmo CNPJ. ZAS que o pessoal vai googar. Foi um dos primeiros portais do Brasil. Então. E aí a Edisa fez bundling, e aí todos os outros 7 fabricantes de super micro embutiram como parte do sistema operacional. Aí, assim, depois de ter quebrado isso em 89, eu acho que a margem líquida da companhia era 70%. E a gente já tinha 100 pessoas. Primeiro SaaS. Já tinha 100 pessoas, mas assim, né, a gente entregava umas combis com as caixinhas, né, porque na época era chique, o software vinha umas caixinhas. E a gente passava o plastiquinho, né? A gente tinha fabricação em disquete, vários disquetes. E a gente cobrava obviamente tinha add-ons, né? Que a gente vendia depois. Já tinha todos os truques, não mudou, né? Gente, eu tô falando, isso era... A gente lançou em 88, isso era 89. Então isso é tipo o Lotus brasileiro. Não tinha um spreadsheet. Depois a gente botou um spreadsheet, bem simples. Não, mas antes, porque começou... Tinha spreadsheet, mas tinha o correio... O Lotus 1, 2, 3, a essência era o spreadsheet. E depois eles fizeram o correio eletrônico. Depois eles fizeram um suite com várias funções. Mas aí a gente tinha uma firma super lucrativa. E aí a gente... Como que era a computação na época, né? Você não tinha ainda a computação desktop, né? Era caríssimo. Né? Então você tinha um terminal, que eram chamados de dumb terminals, que era essencialmente um RS-232, uma conexão serial,
e umas letrinhas verdes, né? E era isso que você usava. E aí, num novo arrobo criativo, a gente resolveu com a Edisa daí era muito integrado, né? Com a URGS, com a Edisa. A gente já tinha conseguido 89, eu já estava com 29 e o Preto já tinha uns 33, 34. A gente já tinha uma faminha e aí a gente convenceu a Edisa a desenvolver um hardware novo que era uma conexão serial, mas era um terminal bitmapped com 16 tons de cinza, com 1 mega de memória. Que era, os terminais tinham 32K de memória, 64K era o chique, era colorido. Você podia ter um A em verde, um A em vermelho, um A em amarelo. Você podia colorir o seu... Mas era sempre o mesmo fonte, né? Vamos lembrar que... E arrobos de juventude, porque tinha surgido o PostScript. Adobe tinha feito a primeira definição formal do PostScript, né? E a gente implementou o PostScript no firmware desse terminal. A gente escreveu um firmware. Foi uma coisa assim, a Edisa entrou nessa. E aí a gente tinha um terminal gráfico com janelas. A gente escreveu um sistema de janelas, todo baseado em X-Windows, né? que era um open system, né? Um sistema aberto. E a gente escreveu então um sistema de janelas para um terminal que custava um oitavo de um Macintosh, entendeu? Era um negócio... era um negócio absurdamente sensacional para a época. Mas aí a HP comprou a Edisa, né? E com aquele negócio de Not Made Here, aí a HP falou, acho que eu vou matar esse projeto. Mas já tinha alguns fabricantes dos Estados Unidos que tinham amado. O principal deles era a Acer America, né? Que era um fabricante japonês. Só que eles precisavam ter o suporte local. E aí a gente abriu a Nutec Estados Unidos em 91. Em 92 eu me mudei para Mountain View para tocar a Nutec América do Norte. Ela chamava Nutec NA, é muito pretensioso. Aí Desventuras em série, né? Então lá me fui eu para Nutec Estados Unidos e 92. Só para deixar bem registrado, 92. E foi, enfim, foi super interessante. Esse é outro capítulo, mas aí que começou chamava Image, essa arquitetura, né? Que era o terminal e o software. Mas em 94 o HP descontinuou o hardware. E sem hardware isso não tinha. E você é meio... Quem são os teus concorrentes lá nos Estados Unidos, então? Não existia isso, né? Não, existia... Você tinha duas máquinas super high-end, que era uma da Sun Microsystems e outra da Silicon Graphics, que custavam 10, 16, 25 mil dólares, que eram workstations mesmo. Sim. E é que aí rodavam X-Windows de verdade, rodavam uma história dessas histórias fantásticas, mas assim, isso é legal contar num podcast, porque em 88, 89, me aparece em Porto Alegre, a gente tinha aquele programa de estagiário estrangeiro, como é que chamava aquilo? Acho que deve existir até hoje, enfim. E a gente recebia gente de outros países, né? A gente tinha mais de 120, 130 pessoas na companhia. E aparece um menino, estudante de computação, do Canadá, mas que na verdade tinha nascido em Iceland, os pais eram cientistas dinamarqueses, chamado Rasmus Lerdorf. A gente vai lá fazer um estágio na Nutec e nunca vai embora, vai ficando, né? Acho que 89 talvez. Quando eu vou para os Estados Unidos, final de 91, eu falei, Rasmus, você sabe inglês,
né? Você vai comigo, nós vamos montar a Nutec juntos. E essa arquitetura que a gente tinha feito no Image, ela era uma arquitetura como a conexão era de baixíssima velocidade, né? Nós estamos falando de uma conexão de um cabo RS-232. Sim. Podia ser 19K de velocidade ou 21K, mas é uma bosta, né? Nem sei se o pessoal sabe. Aquele de cabo que você tem os pinos e daí você tinha a chavinha, que você era parafuso, com parafuso. Então só pra... Certo? Não, é um conector desse tamanho. Mas na cabeça do pessoal... Ninguém vai saber. Nem não sabe, há essa preocupação. Não tem mais hoje. Não há essa preocupação. Imagina, o USB seria um negócio mega blaster. Tá, e aí vamos eu e o Rasmus para abrir a Nutec nos Estados Unidos e era genial, porque como que as coisas funcionavam, né? A gente mandava comandos. O terminal, ele tinha que fazer muita coisa sozinho. Tá? Por exemplo, quando mexia a janela, era o firmware do terminal que mexia a janela. E ele ia dizendo para o servidor o que ele estava fazendo, mas não dava tempo de dizer tudo. Então era um negócio, né? No final as coisas se acertavam, tá? Mas quando você estava mexendo não dava tempo. Bom, então era uma arquitetura escrita para eficiência, né? E isso foi uma linguagem definida, que a gente definiu esse protocolo, que era o protocolo Image, né? Ninguém me convence que isto não virou o que hoje é conhecido como PHP. A linguagem PHP, para mim, ela surge... O Rasmus é o autor do PHP. O Rasmus Lerdorf. Que trabalhou com... Que era nosso estagiário. E ele era fascinado pelo Image, pela linguagem, né? Quando esse projeto terminou, o Rasmus volta para fazer mestrado lá em Toronto. E eu me lembro que tem um negócio chamado Campus Party, né? Aqui em São Paulo. Nem sei se tem mais. E uma vez, o Rasmus, ele era o grande protagonista, o grande speaker, né, do Campus Party, e eu fui lá. Né? Eu falei, não é possível que o Rasmus... que era... o meu stag. Não, eu me lembro de ver no Amphitheater, lá em Mountain View, Carlos Santana, por exemplo, nos espetáculos de verão que tinha, né? Me lembro uma vez estava eu e o Rasmus voltando pelo campo de golfe, que não podia mais. A gente ia a pé e chegava direto no nosso escritório e ligar os sprinklers e a gente correr. Super divertido, né? Sim. Depois do show, chegar uns pintos molhados lá. Aí eu fui nos bastidores lá e falei, Rasmus, você... era a última pessoa que eu podia imaginar nessa vida que ia ficar famoso. Ele olhou pra mim e falou, você era a última pessoa que eu podia imaginar que ia ficar rico. A gente caiu na gargalhada. Nem sei onde é que anda esse menino, mas assim, ficou famoso. Rasmus, se estiver acompanhando, manda mensagem pra gente. Ele sabe português, isso aqui. Eu devo ter uns 20 anos. Essa foi a última vez que eu falei com o Rasmus. Mas essa história do Image, né, é uma história também de tecnologistas criativos, eu acho. Sim. Também de empreendedores aí né, assim, até então tudo era muito difícil e tudo muito fácil, né? Porque olha que outra circunstância que eu acho incrível, né? Quando a gente estava pensando em abrir na Califórnia, no Tech, tinha um professor da URGS que a gente gostava muito, que gostava muito da gente, chamado Newton Braga Rosa. Esse era da turma de uma época que os caras faziam doutorado na França. Eu vou chamar a época romântica da engenharia eletrônica brasileira. Eles iam computação, iam para INSEAD, aqueles negócios. E o Newton achava a gente o máximo, né? Ele era professor doutor, e ele nos falou assim, não, então vocês têm que captar.
para os Estados Unidos, né? E captar era um negócio, né? Quem que vai dar dinheiro? E aí ele nos ajudou, a gente nem sabia o que era um plano de... Não sabia o que era EBITDA, nunca tinha ouvido falar de EBITDA. Então, isso era 90, a gente fez um plano de negócio e apresentou para uma companhia lá no Rio Grande do Sul, chamada CRP, Companhia Rio Grande de Participações, que eu acho que, deve ter sido o primeiro, segundo, terceiro VC brasileiro. Sim. Né? Que o Roberto contou, que captou com a FBIS. Agora eu entendo... Que depois Daqui a pouco o pessoal vai entender o que a gente tá falando. O Clóvis Meurer queria me matar, né? Você me falou para botar dinheiro na agência. Falei, não, eu falei para botar dinheiro, mas não naquele valuation que você botou. Eu recomprei a participação da CRP. Esse é um caso também um pouco... Na FBIS, você tá falando. Na FBIS, os dois fundos, né? Que tinha um fundo que eram duas famílias, família Sirotsky, uma família conhecida lá no Sul, e a família Safra, conhecida aqui em São Paulo. E esse era um fundo chamado Initial, eu recomprei esse fundo e recomprei também a CRP. Tá. Mas eles então num episódio 20 anos depois do que eu tô com, eu não sei quantos anos. Acho que foi 87, 88, 2007 ou 2008 que eu recomprei. 15 anos depois, talvez. Não, 10. Não, mais de 10, né? Entre 10 e 15. Eu tô falando de 93, de 91 para 2008. Mas, enfim, aí a CRP acabou investindo $300 mil, que era uma fortuna incalculável, por 10% da companhia em 91. Caramba. Então, a Nutec foi pioneira nisso, né? Acho que deve ter sido uma das primeiras operações de VC de tecnologia ever no Brasil. Acho que foi uma das primeiras. Não sei. Mas era porque já havia outras em outras áreas, mas não tecnologia. Então tem esse episódio super interessante aí do Rasmus. O Paulinho Castro, que era um dos nossos principais engenheiros na Nutec, depois virou CEO do Terra, já nos anos 2000 e não sei quanto. Mas o Paulinho Castro, ele tem certeza que o PHP, que a origem do PHP é o Image. É o Image. E como surgiu depois a NotecNet? NotecNet. Quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente usava muito internet, TCP/IP, via rede privada, né? Para transmitir código, né? E aí a gente começou, como a gente conhecia muito TCP/IP, a gente começou a fazer uns projetos de consultoria para grandes bancos brasileiros, redes privadas, né? Sim. E isso era na época não existia a palavra pivotar, mas era uma pivotagem. O Image não estava indo bem e a gente estava seguramente indo rumo à falência mais uma vez, pela segunda vez. Mas aí esses bancos, né, no final a gente fez outra fortuna nisso, porque a gente fez a rede original de TCP/IP do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bamerindos, Banco Nacional, you name it, foi a gente que fez. Tudo TCP/IP, né? Mas isso era meio uma coisa... Para quem desenvolvia Deep Tech, como a gente estava desenvolvendo, isso não era algo... Era relativamente simples. Porque né? é a comunicação entre as agências e o central era o fechamento do dia. Era essencialmente você programar os roteadores, você fazer o desenho da rede. Bom, aí teve um momento... Aí tinha uma figura, gente, espetacular. Bom, a gente estava envolvido num programa chamado Softex, que era do Eduardo Costa, que é outro cara... Por isso que eu perguntei se é importante saber dos nomes, né? Porque o Ivan Moura Campos é um nome que ninguém fala, mas é absolutamente, para mim, uma figura basilar, né? Eduardo Costa. O Ivan Moura Campos, ele foi secretário de Ciência e Tecnologia, vou chutar, do governo antes do Fernando Henrique, do Mineiro, fez o Plano Real. Não, o Fernando Henrique... Não, o Itamar. O Itamar. Eu acho que era... Já não sei se pegou o Fernando Henrique também. Bom, eu sei que
o Eduardo Costa, que era dessa turma, era todos uns PhD brasileiros que tinham uma visão estruturada de como desenvolver tecnologia no país, super cabeça. E eles montaram um programa de exportação de software chamado Softex. Ainda estava terminando a reserva de mercado, eu acho. E a Nutec era um exemplo material dessa possibilidade. Os caras achavam a Nutec. E daí eu era chamado para falar. Aí eu entrei uma espécie de steering committee do Softex. Essas coisas todas. E um sujeito desses, que era um japonês super mal-humorado, mas gênio também, que era o Tadao Takahashi. O Tadao Takahashi é o cara que botou a RNP de pé. Quem fez a RNP brasileira é um professor da Unicamp chamado Tadao Takahashi. Sim. Que isso sim nós estamos falando agora. Sim, esse papo é raiz. Agora sim. Não esquece Marcelo Lacerda, esquece os apêndices. Esses caras são os caras que são os caras, são os pilares. E o Tadao, então, o Tadao fez várias coisas, assim, o Tadao, o Eduardo Costa, o Ivan Moura Campos. Bom, aí eu era desse conselho, né, do Softex. Aí eles me chamaram. Não, aí o que aconteceu? Aí o Tadao falou, pô, vocês que sabem tudo de TCP/IP, de não sei o quê, o ministro não quer que a internet seja privada. O sistema Telebrás vai ser privatizado. E isso era uma época, meninos, que as famílias lançavam linha telefônica no imposto de renda. Né? Sim. Isso para mim é basilar, porque é de um absurdo. Sim. Não é tão grande. Eu tenho a linha tal, eu tenho a linha tal. E aí o Tadao falou, pô, eles não querem, né, que a internet já comece como, né, então... E daí eles me convidaram para participar de um comitê com o ministro Sérgio Mota, que era um comitê de 6 pessoas, uma espécie de comitê adjunto, né? Lá me fui eu, para mais essa cocorocagem aí no meio. Mas acho que tem que trabalhar o vocabulário. Mas a fundação da internet, assim, vocês estão Você aos 30 e poucos anos participando da fundação da internet. Não, eu já tinha 34. Bom. Desculpa, é o sênior. Eu tava morando fora, eu tinha, né? Então assim, eu vinha pro Brasil, para as reuniões. Eu me lembro que teve uma reunião muito engraçada do Softex, que foi no clube de tênis lá de Brasília, né? E aí uma piada que na abertura, sem citar nomes, um dos heads do programa Softex falou, pô, aqui a ex-ministra da Fazenda ferrou o país inteiro nesse local. Ele não usou essa expressão, ele usou uma expressão bem mais bíblica, digamos assim. E muito bem, aí o Tadao aprontou muito pra gente. Uma das coisas, ele falou assim, pô, Lacerda, escreve manuais de como fazer um provedor de acesso pro governo, que eu me pedi, eu não vou escrever esta merda, né? Que eu tô lá na Unicamp, que eu tenho mais o que fazer. Daí a gente escreveu 3 manuais, que era um manual técnico, né, que essencialmente é a parte mais fácil, mas a gente também fez umas projeções, uma modelagem econômica, e a gente escreveu um manual de marketing. Isso virou parte do esforço do ministro Sérgio Mota para atrair empreendedores privados para fazer ESPs. Né? Teve uma reunião que ele me perguntou, pô, Lacerda, você que é todo metido ao crâniozinho da internet, você não vai fazer um ESP? Eu falei, pô, mas isso aqui é capital intensivo num nível impossível. Né? Essa altura, a gente estava fazendo como consultoria o projeto do BOL, do Brasil Online, né? Que depois caiu no conto do Frias lá e virou o UOL, que foi uma perda horrorosa, porque acho que teria sido muito mais legal. A gente tinha feito já vários servidores de bancos para a internet. A gente tinha feito servidores para grupos de mídia.
E Como consultoria. como consultoria. Estava no business de consultoria. Não, e cobrava bem. Você estava montando E nego redes... pagava, porque era assim, era um negócio que ninguém tinha ninguém ideia. sabe. A gente pegava um servidor Unix, configurava, e você pensa, não sei o que, botava o CPP, pegava roteador Cisco. Pra gente era quase prateleira, só ia, né, conectando os componentes. Mas ninguém sabia fazer, né? É aquele negócio que você tem um olho, né? Você é rei. Então, mas quando o ministro soltou... Então eu me lembro com o Antônio Machado, que era o chefe do Projeto Abril. Eu achava que o Projeto Abril ia ser o mais bacanudo. E esse era um executivo brilhante chamado Antônio Machado. E eu me lembro, eu fui numa reunião com ele, como assessor dele. Eu era consultor, né? Tinha feito... eu já estava de volta no Brasil, acho que eu já estava. Isso é depois eu voltei em final de 95. E com o presidente da Telesp. E eu via que os caras não iam fornecer. A linha telefônica era insumo. E os caras queriam, né? Essa altura, em 95, quando a internet começou, em 3 meses tinha 8 mil pessoas na fila da Embratel esperando acesso. Porque era assim, telecom no Brasil era entrar numa fila. Não, então, porque pelo que eu estou entendendo, pelo também que eu lembro, você precisa, a matéria-prima é a linha modem, daí roteador, o computador, servidor. Servidor. Não, mas eu tô não, então se o esquece o lado consumer. Não, mas eu tô o lado falando fraco é a linha. Não, o lado provedor, né? O que você tinha? Você tinha bancos de modems, onde entravam linhas telefônicas, né? Você transformava aquilo em bits, jogava em roteadores, e aí você fazia, por software, você fazia o roteamento, né? Com servidores, com domain name servers, e toda a arquitetura IP, né? Mas a arquitetura TCP era resolvida com linha telefônica. Bom, mas quando... então eu sabia que o troço ia ser muito casca grossa. E teve um momento que eu acho que eu articulei isso. Eu não quero ter autoria de nada essa altura da vida. Mas quando o ministro soltou a segunda portaria, a segunda portaria foi... Ele bloqueou as empresas do sistema Telebrás de serem SP. Daí a gente entrou na hora. A gente tinha um projeto pronto. Em 48 horas a gente lançou no TechNet. E como, né, no manual de marketing, na modelagem econômica, a gente tinha visto que o insumo caro, na verdade, era a mídia, que essencialmente ali estava todo o dinheiro, 95% do dinheiro, né? A gente... Eu me lembro que estava o Paulinho Castro envolvido, o Fernando Madeira, todos... Hoje todos são nomes conhecidos. E na minha casa, num fim de semana, a gente se deu conta que a gente tinha que criar um sistema de afiliadas, como se fosse o Globo, né? E em 1 ano e meio, a gente tinha 17 companhias de mídia que eram no TechNet, como afiliadas regionais, entendeu? Distribuindo o produto. Distribuindo no TechNet. E marketeando no seu... Ele é o ISP. Eu me lembro, assim, para mim é inesquecível um almoço com o Júnior, que é um sujeito espetacular, um professor universitário, Antônio Carlos Magalhães Júnior, né, que era filho de um senador, governador lá da Bahia. Figura mega polêmica, o pai dele. E que eles são donos da Rede Bahia, né, que é Globo lá, né? E eu fui explicar o Marquinhos, que era o CEO do Correio da Bahia, que era o executivo do jornal, queria fazer uma no TechNet baiana com a gente, queria fazer no TechNet baiana. Nessa altura a gente já tinha, afiliadas Globo, a gente já tinha umas 3 ou 4. Mas onde a Globo operava, a gente, por exemplo, Brasília era o Correio Brasiliense, né? Belo Horizonte era o Estado de Minas, né? Baixada Santista, que era a Globo, o Meio Oeste era a Globo. O Espírito Santo era a Globo. E aí, aí eu fui almoçar com o Antônio Carlos Magalhães Júnior,
que tocava a Rede Bahia, né? Que tem jornal, tem até hoje, né? Na TV Globo na Bahia. Mas quando a gente entrou ali, era a época do Trapiche Adelaide ainda, que tinha aquele puta restaurante, quando ele viu o presidente do Bahia Futebol Clube, ele, imediatamente o meu assunto caiu mega, tipo, ele foi bater boca com o sujeito, eu olhei pro Marquinhos e falei, Marquinhos falou, puta que azar. Daí quando ele voltou pra mesa, eu pensei, como que faz? Eu falei, Júnior, é o seguinte, você é uma afiliada da Globo, a Nutec é a Globo da internet. Você faz uma afiliação com a gente, é 7,5% de royalties que você nos paga, a gente treina todo o pessoal, a gente monta o servidor, você vai investir R$1.800.000 para o nodo, a modelagem está aqui. Ele falou, faz todo sentido, Marquinhos, vê aí, né, os contratos, vamos ver os contratos, vou fazer. Fomos para outro assunto, que foi futebol, obviamente. Mas assim, a gente, fora de São Paulo, que não tinha como competir, né, com Folha e Abril, e foi aí que a gente acabou comprado o controle pela RBS, né? Em 96, nessa brincadeira, a RBS fez uma oferta e a gente vendeu o controle e ficamos, Sérgio Preto e eu, como minoritários.